no ar o Fique por Dentro, seu programa de entrevista da TV Goiáses. E dando continuidade à nossa série sobre engenharia, vamos falar hoje sobre engenharia civil. E para contar um pouco mais para a gente sobre essa profissão, o que faz e alguns outros detalhes, o nosso convidado de hoje é o engenheiro civil Vitor Henrique Duarte. Obrigado, Vitor, pela sua disponibilidade, por ter vindo aqui, por contar um pouco mais para a gente da sua profissão. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui contando um pouco da história, né? E esclarecendo dúvidas, que existe bastante hoje em dia em relação à construção civil. Então, para a gente começar, conta para a gente o que faz um engenheiro civil. Olha, hoje o engenheiro civil abrange uma ampla área. Eu costumo dizer que a gente se divide em duas etapas. Primeiro, planejamento, que entra a parte de projeto. Segundo, execução. Segundo, colocar a parte em prática. Primeiro, a gente organiza a questão de todo o planejamento da obra e projeto. Dentre essas duas atividades, a gente tem uma árvore muito grande. Projeto, a gente pode se dividir isso em infraestrutura, a gente pode dividir isso em engenheiro geotécnico, fundação. Então, parte ambiental, o engenheiro civil também tem restrições, mas a gente pode abranger uma área muito grande em relação a essa parte. Questão de barragem. Então, assim, a gente hoje tem um leque bastante expressivo em relação de áreas de atuação. Parte de execução, também muito grande. A gente pode ter execução de terraplanagem, execução de estrutura, execução de fundação, impermeabilização. Hoje tem um mercado bastante específico, com empresas bastante específicas em cada área. Por exemplo, tem empresa que trabalha só para a parte, por exemplo, de laje sob pressão. Outra só por impermeabilização, a outra só especializada na parte geotécnica. Porque é um mercado muito amplo e é impossível você pegar e atender tudo. Então, cada um acaba que especializa num ramo. E cada assim um tem sua área de atuação. Isso, justo. E conta pra gente, o engenheiro civil trabalha muito em obra, né? E como que é esse papel do engenheiro civil na obra? Qual que é o dever dele ali? Qual que é a sua função dentro de uma obra? Eu costumo dizer que a gente tem, primeiramente tudo, ética. Porque uma obra que tem um engenheiro civil, a gente tem que seguir certos padrões. Primeiro, segurança. Segurança de quem? Dos operários e de quem, porventura, do proprietário ou visitante que está lá. Então, primeiramente tudo, segurança. Segundo, ética. Tem que ter uma certa postura, porque a gente está mexendo com muita gente, de todo tipo de personalidade. Então, eu costumo dizer que a gente é mais dentro da obra, é um engenheiro civil e também tem que atentar na questão que se trata as pessoas, um psicólogo praticamente, entendeu? Entre aspas. Tem que saber ter um tratamento ali, um convívio social. Isso, porque você trata com gente de todo jeito, todo canto do país, entendeu? Várias personalidades que você se lida, que tudo tem que estar em conjunto para a obra seguir. E dentro da obra tem várias etapas, né? Então, vamos supor, tem equipe de faxineiro, tem equipe operário, tem equipe de servente, pedreiro, carpinteiro, tem equipe de escritório, entendeu? Então, toda essa estrutura tem que andar junto. E incrível que pareça, se uma desvirtuar um pouquinho da outra, dá errado. O resultado não é positivo, não tem uma obra boa e segura. É isso, entendeu? E qual que é o principal dever, função de um engenheiro civil? Olha, o principal eu tenho por mim hoje, na minha cabeça, assim, resolver problema. Hoje o engenheiro civil chega com N problemas e qual que é o cliente que ele chega lá e fala que é isso, ele quer uma solução para aquilo. Seja um problema já existente ou seja para um sonho, alguma coisa que ele tem em mente. Então, a gente tem que resolver e entregar aquela expectativa para ele. Sempre visando o quê? Primeiramente, igual eu falei, segurança, qualidade e economia. Esses são os 3 princípios que a gente tem que seguir para entregar e tentar atender o máximo possível para entregar uma obra mais compacta para o cliente. Mais próxima do sonho dele Isso, ali. Justamente. E quais são as principais matérias que o engenheiro civil aprende na graduação? Olha, a graduação, o que acontece? Na faculdade, a gente aprende muita teoria, né? A gente aprende muita questão de conta, dimensionamento, como que funciona, como que faz aquilo. Na prática, você passa a pegar aquela teoria e aplicar. Então, eu falo muito. Hoje, um curso de engenharia civil, você não pode se situar apenas naquilo que você vê no livro. Então, assim, eu sempre falo para os estudantes e tudo, se tiver a oportunidade de você agregar esse conhecimento enquanto você está na faculdade,
é primordial. Porque quando você passa lá a viver na obra, às vezes acontece uma coisinha ou outra que você não viu isso na faculdade. Então, como que você vai lidar com isso? Qual a opção que você tem para resolver esse problema? Então, se tiver oportunidade de intercalar essa execução com o que você vê na faculdade, melhor. Quanto antes, melhor. A oportunidade de fazer um estágio, né? Isso, porque é obrigatório fazer o estágio, sem você não forma. Mas tem gente que, por exemplo, pega 2 meses de estágio e só para pegar as horas e pronto. Só para cumprir o currículo. Aí chega lá na hora no mercado aberto, você é o responsável. Você tem que saber lidar com isso, entendeu? Porque, igual eu falei, responsabilidade da obra é sua. Se algum operário machucar, a responsabilidade é sua. Danos, dependendo da obra que você está tratando com obra de milhões, por exemplo. Então, qualquer coisinha que acontece é um prejuízo alto. Então, você tem que saber lidar com isso, tem que saber prever o erro antes dele acontecer, entendeu? Então, quanto antes, melhor. E até prevenir acidentes, né, de obras, às vezes, que começam, rachaduras, prédios que desabam. Justamente. A gente tem que prever o que acontece. Às vezes, o engenheiro forma não teve essa noção de como que atua essa obra em relação no campo. Então, ele pega o que ele aprendeu na faculdade, na teoria, e vai aplicar. Mas isso ele previu, porque ele viu, mas ele não consegue prever e analisar o que realmente acontece. O que está fora do livro, ele não sabe como proceder. Isso, entendeu? Um fator de segurança ali, por exemplo. Porque se eu for pegar tudo que eu aprendi e eu for aplicar na estrutura, ok. Mas se você for olhar, é igual eu falei, um dos itens, economia. Então, será que eu estou fazendo uma obra econômica? Ela não está ficando meio robusta em questão de concretagem, em questão de aço? Eu poderia minimizar isso, entendeu? Então, isso tudo tem que andar em conjunto. É muitas preocupações, né? Muito amplo o trabalho do engenheiro numa obra. Justamente. É igual eu tô falando, resolver problema. É problema o dia inteiro. E conta pra gente, o engenheiro civil, ele trabalha em parceria com outras engenharias? Quais são elas? Dá pra trabalhar junto ou é mais solitário? Não, claro. Hoje, é igual eu falei, o mercado da engenharia em comum, não só da civil, ele é muito amplo. Então, hoje, para mim fazer uma obra, eu preciso licenciar essa obra. Entra o quê? O papel engenheiro ambiental. Eu preciso seguir com rigorosamente a questão da segurança do trabalho. Eu preciso de um engenheiro de segurança ou um técnico de segurança, que é o quê? Ele vai fiscalizar se o que a pessoa está fazendo no operário está seguindo todos os métodos construtivos corretos, está usando todo o EPI, o que ele está fazendo ali está coerente. Eu preciso de fazer, por exemplo, uma obra. Eu tenho um engenheiro de fundação, que é o engenheiro civil, o engenheiro de geotécnico. Eu preciso do engenheiro estrutural, que projetou o prédio. Eu preciso do engenheiro elétrico. O quê? Porque dependendo da grandeza do estabelecimento, eu preciso dimensionar rede, padrão, entendeu? Então, assim, é todo um conjunto. É o que eu costumo falar. Como a engenharia é muito ampla, você não consegue fazer tudo sozinho. É muita coisa que você precisa saber, muita coisa que você precisa aperfeiçoar. Então, assim, se você sair no mercado, na cabeça, não, vou fazer tudo sozinho, no final você não vai fazer nada. Você tem que saber formar essas parcerias, esse grupo para entregar o melhor para o cliente. E falando nesse leque de possibilidade, conta pra gente um pouco de quais áreas um engenheiro civil pode atuar, onde ele pode estar trabalhando. Olha, um engenheiro civil pode atuar em várias áreas, igual eu falei inicialmente. Primeiro, parte de projeto. Porque tem muito, isso varia muito. Por exemplo, tem engenheiro que é perfil projeto, tem engenheiro que é perfil obra. Isso vai de cada pessoa com afinidade. Tem engenheiro que não gosta nem de ir na obra. Outros não gostam nem de pisar no escritório. Opção, entendeu? Mas o que acontece? Primeiro, tudo se inicia, tudo projeto, planejamento. Entendeu? Então, dentro desse planejamento, entra toda uma equipe. Essa equipe, igual eu mencionei, eu tenho que colocar um engenheiro ambiental, tenho que colocar um engenheiro elétrico, tenho que colocar um engenheiro mecânico, porque hoje, por exemplo, tem indústria, questão de ar comprimido, ar-condicionado, toda essa questão de rede, combustível, entendeu? Então, entra toda uma equipe para planejar. Eu planejei, tá uma obra segura, econômica, compacta, tá tudo certo? Planejei, ok. Então, aí é hora de colocar em prática. Aí entra a equipe de execução. São o quê? Os engenheiros responsáveis por pegar o que eu planejei
e fazer acontecer. E isso sempre em conjunto, entendeu? Porque como eu expliquei, quando a gente está na execução, aparece N situações que por mais que a gente prevê, acontece. Então, o engenheiro, o campo tem que estar sempre em conjunto com essa questão da execução. São vários fatores externos, né, que podem causar situações não previstas. A gente minimiza o máximo, mas vira e mexe pode acontecer. Então, a gente tem que trabalhar sempre em conjunto. E o senhor, como um profissional da área, já com alguma experiência, qual dica você fala para quem está assistindo e fala assim, gostei dessa área, parece que isso é a minha área de engenharia. Qual dica que o senhor dá para esse estudante? Olha, o seguinte, igual eu expliquei, hoje, faculdade, a gente vê teoria, tem a questão da execução do campo, mas quando você está na faculdade, é hora de você experimentar. Então, você tem que ver um pouco de tudo. Como que você vê isso? Vê a questão da teoria e tenta aplicar na prática. Não espera lá no 8º período para eu procurar estágio. Procura quanto antes. Porque aí sim, realmente eu vi aquilo, não gostei. Ótimo, então você vai focar naquele âmbito que você gosta e se aperfeiçoar nele. Se possível, fazer estágio nas duas áreas, né? Na obra e no escritório, que a pessoa consegue ter uma noção. São visões totalmente diferentes. São trabalhos totalmente distintos, mesmo sendo da mesma área de engenharia. Andam junto, mas são totalmente diferentes. É bom experimentar um pouco dos dois. E como que está o mercado da engenharia civil atualmente? Que a gente está vivendo uma pandemia, aí como que tá? Teve uma crise, se estabeleceu? Como que está o mercado atualmente? Gerou... a construção civil anda em padrão com a economia. Quando a economia está boa, o mercado civil está bom. Eu formei numa época não me lembro o ano certinho, mas foi numa época de uma crise muito grande. Então foi quando formou, tinha muitos profissionais no mercado, não conseguiam empregos, né? Foi um momento difícil. Se for comparar aquele momento com a atual pandemia em relação à construção civil, hoje está ótimo. Entendeu? Então, assim, a pandemia afetou em questão de como a gente tem que tomar certos cuidados, a gente tem que ter trabalho com os operários todos de máscara, distanciamento, questão de asepsia, refeitório, ventilado, esses cuidados a gente tem que tomar. Mas, assim, em questão de economia, em questão de obra, não minimizou. A construção civil está a todo vapor. Então é mais os quesitos de segurança mesmo para prevenção. Justamente. Mais o quesito mesmo de quantidade de obras, continuam construindo o mesmo modelo. Mais. Foi um mercado, então, que com a pandemia cresceu. É o que eu costumo falar. Tem a crise, mas o dinheiro ele só muda de lugar. Então, assim, você tem... Igual a empresa, quando se trata de empresa, você tem que se adaptar ao mercado. Tem que ver para onde é que está indo determinado tipo de serviço e tentando se adaptar e adequar de acordo com o que o mercado oferece, né? E qual que você acha que é a sua expectativa para o futuro da profissão? Você acha que vai continuar a todo vapor, crescendo mais? Olha, eu acredito assim, desde quando eu formei, foi só uma questão de crescimento. Nunca foi retrógrado, nunca diminuiu, sempre cresceu. Então depende de cada profissional, entendeu? Depende de cada profissional ali de querer procurar, de querer ir atrás, porque é o que eu sempre falo para a minha equipe mesmo, você não vai ficar sentado aqui esperando alguém vir te falar, você vai fazer isso, é assim, tá aqui. Você tem que procurar, tem que se virar sozinho. Tem que ter iniciativa. Isso, tem que ter essa questão de iniciativa para poder conseguir. E tem, muito. O que mais tem hoje é oportunidade, basta querer procurar, entendeu? Eu quero agradecer a sua participação, a sua presença. Eu quero deixar o espaço sempre aberto, quando você quiser voltar, falar mais com a gente sobre esse assunto. Eu que agradeço pela oportunidade, sempre que precisar, estou à disposição, pode chamar. Queria agradecer também ao professor Jefferson, né, por estar disponibilizando essa questão desse espaço para a gente estar dando a discussão. E estou aberto a qualquer outra colocação, observações e discussões sobre o assunto. Muito obrigado. E o Fique por Dentro de hoje está acabando e eu te espero no próximo programa.